Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade maior da vida. Agradecemos a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição, por graça e misericórdia de Deus, para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus também, por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. Se por vezes a dor, o sofrimento batem ou baterem à nossa porta, resultado das nossas escolhas equivocadas, ainda devido à nossa ignorância, devido à nossa teimosia, à nossa rebeldia contra a lei natural. Gratidão a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, por nos conceder constantemente oportunidades para o nosso aprendizado. É preciso que agradeçamos neste momento a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo educativo. E assim Jesus deixou para nós este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele. É preciso também que agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória multissecular ou multimilenar. Estes abnegados mensageiros que estão constantemente, através das boas intuições, nos auxiliando para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca da intervenção dos espíritos no mundo corporal, mais especificamente acerca da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Capítulo 8º do livro 2º de O Livro dos Espíritos. E a questão que temos como referência para este encontro, neste momento, é a questão de número 465. Questão 465, que se desdobra ainda em letra A e letra B. Então são 3 questionamentos que estudaremos hoje, ou serão 3 questionamentos. E o primeiro questionamento, formulado por Kardec, aqui está posto da seguinte maneira: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Qual é o objetivo dos espíritos inferiores, tidos como imperfeitos, nos empurram para o buraco,
nos empurram para o despenhadeiro, nos compelem ao mal ou à prática do mal, qual é o objetivo? O que eles ganham com isto? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós em uma frase bem curta, mas ao mesmo tempo bastante clara, que o objetivo dos espíritos inferiores nos compelirem ao mal, exatamente para nos ver sofrer como eles sofrem. Então, assim, ao questionamento de Kardec, com que objetivo os espíritos inferiores nos compelem ao mal, os espíritos superiores responderam: para vos fazer sofrer como eles. Então, os espíritos imperfeitos ou espíritos inferiores, assim como nós, eles, através das intuições, quando deixamos portas e janelas abertas, abrimos a nossa mente, entramos em sintonia com eles, conforme já estudamos, eles nos intuem para o caminho do mal, simplesmente com o objetivo de nos ver sofrer como eles sofrem. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento, que aqui está anotado como 465, letra A, e questionou assim: isso diminui seus sofrimentos? Ou seja, os espíritos inferiores nos fazendo sofrer, com isso diminui para eles os sofrimentos próprios? E os espíritos amigos responderam: não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Quantas vezes isto já aconteceu aqui na Terra? Quantas vezes já pode ter acontecido com você, comigo, conosco, com cada um de nós? A questão da inveja. Quantas vezes, se não ficarmos vigilantes, sentiremos inveja das outras pessoas ou de outras pessoas? Quantos espíritos encarnados ficam felizes ao provocar ou por provocar a infelicidade de outras criaturas? E aí Kardec, ainda querendo aprofundar um pouco mais acerca deste assunto, ele formulou um outro questionamento, 465, letra B, B de bola. E ele questionou assim: que natureza de sofrimento os espíritos inferiores querem fazer experimentar? Que tipo de sofrimento eles querem provocar? E aí eles responderam a Kardec: sofrimentos que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Porque os espíritos inferiores, eles não irão ou não conseguirão de forma alguma compelir um espírito superior à prática do mal, porque um espírito superior já está em uma ordem diferente. Então, assim, Kardec formulou e a espiritualidade superior respondeu a esses três questionamentos acerca da ação dos espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, na nossa vida.
Qual é o objetivo? Com qual objetivo eles nos fazem sofrer, nos compelem ao mal? Ao nos fazer sofrer, o nosso sofrimento alivia o sofrimento deles? Vimos a resposta aqui que não. E a natureza do sofrimento que eles provocam são de ordem inferior. Criaturas que estão ainda afastadas de Deus, que ainda se encontram naquela condição de rebeldia, de teimosia contra a lei natural. Então, dito isto, fechamos este parêntese. Fechamos este parêntese em relação a esta questão 465, após a citação dela e os seus desdobramentos, para na sequência, ampliando e aprofundando um tanto mais estas reflexões acerca do objetivo dos espíritos imperfeitos nos fazerem sofrer. Agora são palavras desse espírito amigo que conhecemos, ou que ficou denominado, ou que denominou-se Miramês. Filosofia Espírita, volume de número 10, capítulo de número 6, onde encontramos os comentários à questão 465, que é o objeto das nossas reflexões neste encontro. Então esse espírito amigo, através da mediunidade de João Nunes Maia, teceu os seguintes comentários com base nesta questão 465, sobre o objetivo dos espíritos imperfeitos ao nos fazerem sofrer. Que os espíritos inferiores nos induzem ao mal simplesmente por ignorância. E exatamente por isto, e para isto que Jesus nos chama a atenção acerca da necessidade de buscarmos constantemente o conhecimento da verdade. Porque a partir do momento em que conhecermos a verdade, não mais agiremos assim. Porque os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, induzem outras criaturas ao mal, à prática do mal, simplesmente por ignorar a lei natural, ignorar a lei de Deus, ignorar a lei de amor, de justiça e de fraternidade. Se conhecessem a verdade, se os espíritos inferiores conhecessem a verdade, ajudariam cada vez mais os seres encarnados. E assim acontecerá quando conhecermos a verdade. Percebendo a lei da justiça, buscariam cumpri-la pelos canais do amor. Se é semeando que colhemos, se é semeando que colhemos o que plantamos, o espírito consciente dessa verdade não iria semear coisas inferiores. Uma vez tendo conhecimento, ou uma vez cada um de nós tendo o conhecimento, alcançando o conhecimento acerca da lei da semeadura, não mais iremos semear sementes de espinho, porque saberemos que colheremos aquilo que plantarmos. Iremos colher espinhos ao longo da nossa caminhada. Estando esses espíritos sofrendo
desejam que todos sofram como eles, por não saberem que Deus é amor, é justiça, é bondade. Então, um espírito inferior, um espírito que ainda se encontra nas trevas da ignorância, se ele estiver sofrendo ou estando sofrendo, para ele, por ignorância, será menos dolorido o seu sofrimento, vendo outras criaturas sofrerem igualmente ou até mais do que ele julga estar sofrendo. O tempo vai lhes mostrar os caminhos da perfeição, a esperança da vida feliz. A dor é processo para despertá-los, é caminho de todas as almas. Então a dor é processo para o nosso despertamento e é o caminho de todas as almas. Aos sofredores dizemos que esperem com paciência, que lutem sem violência para conquistar a harmonia espiritual. Uma mente em paz são valores acumulados no coração. O bem somente penetra em nosso íntimo quando acha sintonia em nossos corações. Da mesma forma que o mal penetra em nosso íntimo quando encontra sintonia em nosso coração. A lei de afinidade. Sendo assim, a modulação das ideias nobres atrai suas iguais e elas passam a atuar juntamente com as suas equivalentes. Exatamente por isto que falamos diversas vezes e voltamos a repetir que se realmente queremos a companhia dos bons espíritos, dos espíritos de luz, é preciso que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles, porque assim teremos as suas companhias, porque somos nós quem elegemos as nossas companhias. Desta forma, acrescenta Miramês, que Deus sempre abençoa quem está se esforçando para melhorar, despertando para as verdades eternas. Então sempre já recebemos e continuaremos a receber o amparo, a proteção, a assistência, todo o auxílio de que necessitarmos, se continuarmos realizando a nossa parte, fazendo esforços. Deus sempre abençoa quem está se esforçando por melhorar. Se você sofre, diz Miramês, é preciso que procure copiar a vida de Jesus em todos os seus aspectos. Esse caminho, por vezes, se nos apresenta cheio de espinhos, mas depois virão as flores das sementes que plantarmos ao longo da nossa jornada no terreno do nosso coração. E aí Miramês nos dá um conselho para que examinemos os nossos pensamentos em todos os momentos e não deixemos de cuidar das nossas palavras também a todo momento, pois pensamentos e palavras são sementes que todos os dias, todos os momentos semeamos no terreno alheio, sendo que nós somos responsáveis por aquilo que plantamos ou que plantarmos. Então estamos constantemente semeando. Consequentemente,
estamos constantemente fazendo colheitas, porque a semeadura e a colheita não cessam em momento algum. Os espíritos inferiores sugerem maus pensamentos por inveja, conforme Kardec anotou também, que igualmente é uma doença gerada pela ignorância. Exatamente por isso que Jesus nos fala que veio ao mundo para os doentes. E aqui Miramês lembra que a inveja é uma doença, e essa doença ela é gerada pela ignorância. A partir do momento em que nós nos libertarmos das trevas da ignorância, não mais sentiremos inveja de ninguém e de nada. E aí ele acrescenta que não suportamos que haja seres felizes, ou seja, criaturas inferiores não suportam ver outras criaturas, irmãs suas, felizes em seus caminhos. E quando procuram destruir a paz dos outros, já é início do seu despertamento espiritual para o amor. Porque quem planta o mal, recebe-o de volta por lei da justiça. Nesse transe, o malfeitor descobre que não deve fazer o mal, passando a se interessar pelo bem para receber o amor em devolução dos seus esforços. Muitos dos espíritos infelizes sentem que encontram afastados de Deus, não encontrando equações para esse problema, sugerem aos outros os mesmos caminhos que percorrem, a fim de encontrar mais companhias para suas lamentações. Então aqui Miramês, ampliando este horizonte de reflexões, ele dá uma outra visão também acertada acerca do motivo pelo qual os espíritos inferiores nos induzem ao sofrimento, para que eles tenham mais companhias na sua jornada, não se sintam sozinhos. Então assim, ele nos diz que neste transe o malfeitor descobre que não deve fazer o mal, passando a interessar-se por praticar o bem. Muitos espíritos infelizes sentem que se encontram afastados de Deus e não querem caminhar sozinhos. Assim, eles buscam outros companheiros para caminharem juntos. Porém, mais tarde, eles compreenderão que ninguém se encontra distante de Deus. Ninguém, por mais que se esforce, conseguirá ficar distante de Deus. Porque essa chamada distância de Deus, ela é apenas simbólica. Porque verdadeiramente não existe distância nenhuma. Nunca existiu e jamais existirá. Porque Deus está em cada um de nós. Deus não está distante, ou nunca esteve distante e jamais estará distante de qualquer de uma das suas criaturas. E aí Miramês acrescenta da seguinte maneira: Ele, Deus, a grande luz, se acha dentro de cada criatura, dentro de cada ser, esperando que a alma descubra sua presença e passe a alimentar a esperança de encontrá-lo face a face no seu próprio mundo íntimo. Então este encontro com Deus, encontro face a face,
não será um encontro físico, mas sim um encontro dentro do nosso próprio mundo íntimo, quando conhecermos a verdade. E aí ele acrescenta na sequência que Jesus, quando disse "Eu sou o caminho", mostrava para todos nós, espíritos que devemos caminhar e precisamos caminhar, que deveremos passar por ele para encontrarmos o Senhor no centro da consciência, como em toda parte por onde andarmos. Deus está presente em tudo, com os braços abertos a todas as coisas e a todas as criaturas. Desta forma, a doutrina espírita ajudar-nos-á a descobrir esta verdade e a vida em Cristo para o bem de todos nós. Então a doutrina espírita veio ao mundo e está entre nós, na condição de o Consolador prometido pelo próprio Cristo, para nos ajudar neste descobrimento da verdade. Se damos a esses irmãos o nome de espíritos inferiores, é porque a linguagem humana é ainda restrita. Porque não existe imperfeição em nada que Deus criou. Então aqui Miramês nos lembra que quando nós classificamos ou nos classificamos alguém, ou nos classificamos como espíritos imperfeitos ou espíritos inferiores, é porque a nossa linguagem humana é muito restrita. Porque Deus é a perfeição absoluta. Sendo assim, e não temos dúvida quanto a isto, Ele jamais criou e jamais criará alguma coisa imperfeita. Tudo que saiu e que continua saindo simbolicamente das suas mãos são perfeitas. Ou são perfeitos. E aí Miramês encerra estas reflexões acerca do objetivo dos espíritos inferiores ao nos fazerem sofrer, dizendo que os espíritos nesta escala têm em estado latente as suas qualidades espirituais. Tudo que as mãos de Deus tocaram tem o sinal da perfeição. Desta forma, é indispensável que compreendamos a lei de amor que vibra no centro de todas as coisas e de todos os seres. É importante, é indispensável que compreendamos a lei de amor que vibra no centro de todas as coisas, que vibra no centro de todos os seres. Porque conforme nos fala João, o evangelista, Deus é amor. E tudo que Deus criou é perfeito. Trabalhemos, meus irmãos e irmãs, pela e para a nossa melhoria, trabalhemos no bem para o nosso próprio bem. Passemos tudo pelo crivo da razão, passemos os nossos pensamentos, ou os pensamentos que surgem ou que surgirem na nossa mente, passemos tudo pelo crivo da razão, porque ainda não sabemos facilmente distinguir se o pensamento é meu, ou se o pensamento é próprio, ou se o pensamento
é sugerido, ou seja, se vem de uma fonte externa, mas conforme estudamos em encontro anterior, é fácil fazermos a distinção se um pensamento que nos foi sugerido, se tem como fonte se tem como origem uma fonte boa ou uma fonte má. Ou seja, se tem como origem um espírito esclarecido, um espírito superior, ou um espírito imperfeito, moralmente falando, ou um espírito ainda na condição de espírito inferior. Porque se o pensamento que surgir na nossa mente for um pensamento bom, for algo bom, for algo positivo, não tenhamos dúvida que a origem ou a fonte é boa. Agora, se for um pensamento ruim, um pensamento desequilibrado, também não teremos dúvida e não podemos ter dúvidas da sua origem, que não é uma fonte boa. Mas que não devemos orar a Deus pedindo a expulsão dos espíritos inferiores que tentam ou que estão trabalhando para nos induzirem à prática do mal, mas roguemos a Deus o amparo, a proteção, a assistência a todos eles e a todos nós, para que possamos caminhar juntos, nos ajudando mutuamente para a nossa melhoria conjunta. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal mais uma vez a todos e a todas.